Olha, você sabe que a lei de falência e recuperação, ela é bastante utilizada no Brasil, principalmente agora que a gente está no momento de crise econômica, né? Tá? Então, o número de recuperações disparou, o número de falências disparou, né? E o empresário, ele precisa entender que a lei está aí para ajudá-lo, né? Então, ele passa por uma dificuldade financeira, ele não deveria esperar muito, se for o caso, para consultar um advogado, um consultor financeiro, e, se for o caso, ele interpor um pedido de recuperação judicial. Logicamente, tem uma fase preparatória, tem que fazer um estudo econômico, preparar plano, etc. Mas não deixe de utilizar e não deixe para usar isso muito tarde. Foi feito um estudo aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo e eles chegaram à conclusão que um dos problemas da lei de falência e recuperação, recuperar menos empresas do que deveria, é que o empresário brasileiro deixa muito lá para frente para pedir a recuperação, quando a situação às vezes é quase que irremediável, né? Então a lei está aí para isso. E se for uma empresa menor, de pequeno porte, existe até um plano chamado Plano Especial de Recuperação de Micro e Pequena Empresa, que pode ajudar as empresas de menor porte também, entendeu? Olha, o primeiro passo, eu vejo que a pessoa vai ter que conversar constantemente com o advogado, mas saber se a empresa vai ser salva ou não, talvez seja pegar um consultor empresarial financeiro, né? Então, uma pessoa que fala, olha, eu vejo que a crise econômica que se instalou na sua empresa é de natureza tal. Por exemplo, vamos dizer que eu tivesse uma fábrica de máquinas de escrever, né? Talvez o mercado de máquinas de escrever não volte a crescer, né? Apesar de que, curiosamente, o mercado de discos de vinil voltou a crescer recentemente. Então, às vezes, a gente tem alguma surpresa, algumas reviravoltas econômicas aí. Mas é analisar se a empresa pode efetivamente ser salva. Se chegar à conclusão que não dá para salvar aquela empresa, talvez seja caso dela pedir autofalência. Mas chegar à conclusão que é uma crise momentânea, por exemplo, passamos pela pandemia, ou o mercado imobiliário sofreu uma queda pelo motivo XYZ, né? Ou motivos XYZ, verificar qual é o problema. Olha, estou com excesso de funcionários, ou estou com excesso de despesa tal, é justamente encontrar o âmago do problema para tentar traçar, né, um esboço de solução. Então, é ver se a empresa pode ser salva. Se chegar à conclusão que a empresa pode ser salva, aí preparar, por meio do advogado, o pedido de recuperação, já deixar mais ou menos entabulado, né, o plano de recuperação, porque ele vai ter que ser apresentado muito brevemente perante o Poder Judiciário, né? E, a partir daí, entrar com o pedido com mais ou menos tudo pronto. Se, por acaso, chegar à conclusão que, às vezes, a medida que é chamada de recuperação judicial é muito extrema, uma alternativa que a lei dá é usar a chamada recuperação judicial. Se eu conseguir resolver aquilo de uma maneira menos drástica, às vezes a recuperação extrajudicial, ela pode ser utilizada. E o que é a recuperação extrajudicial? Eu pegar alguns tipos de credores, fazer um acordo privado com eles, e se dentro daquela categoria de credores eu conseguir pelo menos 50% deles para assinar esse plano de recuperação extrajudicial, eu levo para o juiz só para homologar. Eu não tenho um processo judicial que vai durar muito. E isso é uma alternativa que ainda é pouco utilizada, mas é bastante viável também, entendeu? Entendi. A Saraiva ficou em processo de recuperação por vários anos, e depois de algum tempo eles perceberam que não seria factível salvar a Saraiva. Então, o que a Saraiva fez? Ela transformou aquele pedido de recuperação, ou aquele processo de recuperação, numa autofalência, né? A autofalência, às vezes, ela salva ativos também. Ela, por exemplo, pode vender as lojas, pode vender o estoque. Como ela tem uma editora, ela pode vender a editora, né? Então, às vezes, a falência serve também para salvar parte da atividade empresarial. E posso trazer um aspecto bastante importante, que é isso vem da interpretação do Poder Judiciário em relação ao que diz a lei. Porque a lei fala que quem pode pedir a recuperação é só o empresário, tá? Mas vamos dizer que nós, lá no 1970, nós tivéssemos fundado uma faculdade que não tem a forma, né, de empresa. Ela tem a característica jurídica de ser uma associação sem fins lucrativos. Você sabe que tem muita faculdade que é organizada assim, né? Uhum. Hoje, se a gente olhar a letra seca da lei, ela não permite que essa associação, que é a faculdade, ela peça recuperação. Nem a judicial e nem a extrajudicial, tá? Mas, por outro lado, como ela é um ente que exerce atividade econômica, o judiciário vem modelando, né, aquilo que diz a lei e vem ampliando a utilização da lei de falência e recuperação para entes não empresários, desde que ele exerça uma atividade econômica, tá? Então, mesmo em algumas situações que, em tese, a gente não teria a possibilidade de pedir a recuperação judicial, pode-se estudar também, e o caso típico que se vê hoje são faculdades, tá? Muitas faculdades ao redor do país que passaram por dificuldade financeira, elas estão pedindo recuperação e elas estão, com êxito, conseguindo se reerguer, tá? Empresário,
não deixe muito lá para frente, tá? Se você está passando uma situação difícil, fale com o seu assessor econômico, seu consultor empresarial, fale com o seu advogado, e de preferência um advogado que entenda, né, dos meandros, dos detalhes da lei de recuperação e falência, e não espere muito, porque se esperar muito, às vezes não dá para salvar a empresa, mas se for uma crise que seja um pouco mais no começo, a chance de recuperar a empresa acaba sendo bem maior. Professor Dr. Marcelo Godde, que alegria tê-lo todas as quintas-feiras conosco. Obrigado, professor. Abração. Sêmio, muito obrigado. Obrigado, Natal. Boa tarde.